Meus amigos, muita gente comentando que o áudio referido aí como sendo o último áudio do Daniel Mastral ao Vitor, né, Vanilla, foi vazado de propósito pelo Vitor lá no Drive. E o comentário é que ele ligou, o próprio Vitor Vanilla diz que ligou para o Daniel Mastral e sim, foi postado pelo próprio Vitor Vanilla e que está numa sequência dos dias, né? Um dia após o outro, dito pelo próprio Vanilla. E aí é que está um porém. O áudio foi mandado pelo Daniel Mastral o dia 8/7, mas independente de ter tido ligado, né? Como ele fala que ligou após o áudio, o fato é que independente dele ter ligado, Daniel Mastral demonstrou uma profunda, meus amigos, intenção de fazer o que acabou fazendo. E é aí que o bicho pega, eu já vou explicar para vocês. O Vitor, na sequência que ele fala, após o dia 8/7, tem a postagem de um stories aonde eles se encontraram. Não tem a resposta porque, segundo ele disse que ligou. E até gostaria de ver alguma prova dessa tal ligação. Mas enfim, mesmo assim, né, o dia 8 ele postou o áudio, mandou para o Vanilla e pediu ainda para excluir, né, que iria excluir. Isso quer dizer dia 8/7, bem dizer 30 dias antes do Dia dos Pais. E nós sabemos o que tem a ver essa questão do Dia dos Pais aí com o próprio Daniel Mastral. Agora o que pega? Dia 30/7... Os dois, inclusive foi postado pelo próprio Vitor, foi postado dia 30/7, os dois em um clube de tiro, ostentando inclusive a arma que Daniel Mastral acabou cometendo o fato em si, que inclusive foi registrado documentos, né, constando que era exatamente essa dita arma. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não se faz, meus amigos, é aqui que está o problema, o porém da coisa. Jamais faça esse tipo de coisa com uma pessoa com um histórico igual ao do Daniel Mastral. Não se faz nem com um que fala pela primeira vez ou que está em depressão pela primeira vez. Imagina alguém que divulgou os 4 cantos e tinha uma personalidade ao nível de Daniel Mastral. E eu não estou aqui querendo ligar Vitor Vanilla ao problema, não, que aconteceu, não é essa a intenção. Mas é mostrar a vocês e alertar que a atitude do Vitor Vanilla não condiz com a tal amizade que ele diz que tinha. Ah, mas ele demonstrou a consideração no áudio, Zaio. Sim, mas olha a atitude do Vitor. Após ele ouvir o áudio, após ele se encontrar com o Daniel convenceu ele de que estava tudo bem, mas o histórico já diz tudo, não é assim que funciona. Quem tem depressão, passou por depressão, sabe que tem os picos, tem dia que você tá bem, tem dia que não, tem hora que você tá bem, tem... Cara, na mesma hora dá oscilações de pensamentos e tanta coisa que pode acontecer. E, sem levar em consideração a forma que Daniel Mastral ele passava uma forma como personagem de uma pessoa sadia. Porém, o corpo falava, para quem entende psicologia, linguagem corporal, sabe do que eu estou dizendo, o corpo falava que havia um turbilhão, uma bomba preste a explodir a qualquer momento, como infelizmente aconteceu. Então, depois desse áudio, aonde ficou claro, aonde o Vitor teve essa consciência de que o cara não era um cara da forma que se apresentava, se abriu, né? No áudio fica claro que ele se abriu com o Vitor, uma alma clara buscando por socorro, pede para excluir, aí se encontram, conforme ele mesmo fala nos stories, né? Eles se encontram e ele disse que aquilo ali era para ficar de lado, que, né, já estava melhor, conforme os stories que ele mesmo postou após a repercussão, que são esses. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Muita gente já está divulgando nossos áudios, nossos documentos de texto da minha conversa com o Mastral. Claro que vão tentar usar um áudio para justificar a conversa toda, para falar, tá vendo, ele se matou porque foi egoísta, deixou a família, né? Não aguentou a pressão, Vamos falar um monte de narrativas absurdas, tá? Vamos falar um monte de besteiras.
Beleza? Então assim, vocês têm que ouvir a conversa inteira, vocês têm que ver os outros áudios em que ele fala que ele tá muito positivo, que ele tá vivo, que ele se sente muito melhor, que ele tem um filho para criar, que ele queria fazer os projetos, que a gente ia fazer vários podcasts. Ele fala muito da nossa aliança, do velho com o novo, né? Eu sempre falo isso, era a união de Salomão com o Cristo. Então assim, claro que tem várias aves de rapina na internet falando que eu tinha esse áudio e não fiz nada por ele. Só que esse áudio foi antes do nosso encontro, foi antes das nossas outras conversas, dos outros áudios, como vocês podem ver aí, tá? Então, estes canais que estiverem se utilizando deste áudio para promover algum tipo de ataque à minha pessoa e endossar a visão de que eu sabia e não fiz nada, primeiro que tá mentindo, conforme a própria conversa, conforme o nosso encontro pessoal depois. Isso que eu tô falando é facilmente comprovado porque tem os stories também do próprio Marcelo, nos stories dele, falando muito bem sobre mim, sobre os nossos planos. Galera, vocês já ouviram falar daquela velha história que Deus escreve certo por linhas tortas? Às vezes nós não temos parâmetros, né? E hoje eu tô aqui num café, não vou dizer onde, obviamente, mas estou aguardando uma pessoa que se tornou um grande amigo meu. Por mais paradoxal que seja, por mais que as pessoas venham questionar, sabe, como peças de um quebra-cabeça. Às vezes as diferenças nos juntam, nos unem, desde que nós tenhamos uma igualdade em comum. Nós somos irmãos e cremos no mesmo Criador. O fato é que as postagens comprovam que, mesmo ele sabendo do histórico depressivo do Daniel Mastral, ele foi companheiro de tiro, que no meu ponto de vista e de qualquer psicólogo é um verdadeiro absurdo. Qualquer pessoa normal iria atrás de distanciar o Daniel Mastral desse meio, inclusive dando um jeito de ajudá-lo de qualquer outra forma para ficar longe desse contexto. Olha só, cara, o cara com histórico depressivo, de já ter tentado outras vezes, o cidadão pega e vai de companheiro lá e olha só, cara, as fotos comprovam isso e essas fotos foram postadas 30 dias depois. Isso quer dizer que o Vanilla aí acreditou no personagem. Sem dúvida nenhuma, tirar proveito da influência, enfim, alguma coisa que interessou ou interessava o Vanilla no momento. Para mim não importa o que conselho ele deu para o Daniel Mastral, não importa o que eles conversaram nessas alturas, se o áudio foi 30 dias antes ou depois. O que importa aqui é que ele estava consciente, sabia do histórico do Daniel, um cara depressivo. Meus amigos, se você conhece uma pessoa que tem um histórico de depressão, depressiva, tem que lutar para fazer essa pessoa buscar apoio imediatamente. Não é brincadeira. Buscar um profissional na área mental imediatamente. Um psiquiatra que seja, um psicólogo. Em outras palavras, buscar um tratamento. Ou levar a pessoa a buscar um tratamento. E não fortalecer o negócio encaminhando-se para um abismo. Outra coisa, remova o mais rápido possível qualquer arma do alcance desse tipo de pessoa que está nesse quadro. O conselho dos profissionais na área de saúde nessa questão aí, aconselho, cara, é remover tudo que pode levar a pessoa a pensar em tirar a vida. Né? Armas em casa é aconselhado tirar, mas aqui aconteceu o contrário. E aí tem pessoas que acreditam nessa lorota do cara lá nos stories dele. Cara, o povo precisa abrir os olhos o quanto antes para entender que há um contexto aí de enganação. Dá uma lida nos comentários dos vídeos para você entender o que eu estou falando aqui. Outra coisa, é importante estar presente na vida de uma pessoa que tem um perfil assim. Oferecendo apoio emocional, estar atento aos sinais. No caso aqui, o Vanilla ignorou um sinal, cara, grandiosamente nítido.
Como eu falei no começo do vídeo, eu não estou aqui querendo ligar, né, o Vanilla ao fato em si, não é essa a ideia, mas chamar a tua atenção usando o caso como uma responsabilidade que nós devemos ter diante de alguém que está enfrentando um problema desse, principalmente alguém que manda um áudio desesperado. O papel é correr atrás o mais rápido possível e dar a atenção necessária, correr atrás de levarem profissionais para que possa ser feita alguma coisa em favor da pessoa. Para mim, tudo isso aqui não justifica qualquer justificativa do Vanilla lá nos stories dele. Como eu falei, a intenção não é ligar o cara ao problema final do que aconteceu, mas sim qualquer coisa que ele fale lá, para mim não justifica a falta de responsabilidade, de discernimento, de entender que ele estava diante de um cara problemático, uma verdadeira bomba prestes a explodir a qualquer momento, como explodiu, e ele simplesmente tratou como um amigo, né, cheio de florzinhas, de coraçãozinho, levando ele a um clube de tiro, motivando o cara a permanecer com uma arma, e depois vai para a internet lamentar e chorar. Cara, não dá para botar fé nessas coisas, não. Isso tudo demonstra aí uma despreocupação e um verdadeiro descaso com a tal amizade que ele está falando aí nas redes sociais que teve com Daniel Mastral. Mostra aí a paranoia que os dois estavam envolvidos. E eu vou dizer uma coisa, afirmando o que eu já falei em outros vídeos. Vitor Vanilla é outro cara que está envolvido numa paranoia, uma labúria, uma personagem alimentando muita gente na internet como grandes verdades. Como eu disse em outro vídeo aí, mentira com pitadas de verdade, invenções com pitadas de realidade, labúrias mentais, em cima de algumas coisas que são verdade, porém, né, agigantando uma ideia de sensacionalismo. E no caso aqui, né, nesse porém aqui, só fica claro aí que ele estava olhando mais a influência, a imagem do Daniel Mastral para trazer um certo conceito maior com ele. Não estava muito preocupado no relacionamento, senão ele tinha agido de outra forma. Tinha procurado afastar Daniel de qualquer possibilidade. Ignorou totalmente, né, o profundo poço doentio que Daniel Mastral está envolvido. Resumindo, para mim, dependendo, né, tirando aí a diferença de nível, os dois, um mais doente do que o outro. Ignorou totalmente, né, os conflitos, os desabafos que ele ouviu e agora ele próprio divulga isso. E outro detalhe que está no áudio, né, que não sei se você percebeu, Daniel Mastral pensava em levar outras pessoas com ele. Em outras palavras, dar fim à vida de alguém. E depois pede para ignorar. Dá uma olhada no áudio aí para você ver. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer. Eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Entendeu? Como é uma soma de sensações, sentimentos, conflitos internos, coisas mal resolvidas no caso aqui, porque isso aí mostra um certo ressentimento, ódio por uma pessoa. Ah, mas ele não era capaz de tirar a vida nem de uma criança, no testemunho dele ele fala. Mas ele fala também aí que pensou em levar com ele outras pessoas. Esse áudio diz muito a respeito da realidade que ele vivia. Eu acredito que aí mata a charada. Uma verdadeira amizade teria agido de outra forma. Verdadeira amizade exige empatia, ação e compromisso de colocar o bem-estar do outro acima de qualquer interesse pessoal. Principalmente quando a vida de alguém está correndo risco. Ignorar sinais de sofrimento pode resultar, como eu falei aí, em uma verdadeira, como aconteceu, né, nesse caso, uma verdadeira tragédia, que poderia ter evitado se houvesse uma responsabilidade e uma verdadeira empatia. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí. Acredito que, né, para quem comentou tanto, né, encheu o saco dizendo, ah, mas foi ele mesmo que divulgou o áudio. Sim, divulgou, mas para mim não resolve nada. Só o fato de ter as provas aí de que ele levou o cara com todo o desabafo que ele ouviu lá num clube de tiro já, cara,
perde o conceito, sem contar o restante. Deixe seu comentário aí embaixo o que você acha, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.